Continuar a noite, nós temos um convidado muito especial. Ele foi o nosso primeiro pregador, podemos dizer assim, do Atos 29. Então, ele está retornando para esse primeiro Atos de 2018, para o nosso retorno, para o nosso recomeço. Então, com vocês, Railson. Boa noite, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite aqui aos irmãos, né? Bom, eu tenho esse desafio mais uma vez aqui, né, de falar com vocês. Espero que eu seja breve também, como eu fui da primeira vez, né? Eu não tome o tempo. E acho que mais do que uma pregação hoje, não é? Ou palestra, eu queria convidar vocês para bater um papo mesmo, né? Então, vamos ver se vai rolar, né? Vamos ver se vai funcionar. Que eu acho que a proposta do Atos 29, eu não sou da paróquia, mas eu percebo isso, esse anseio, né, que eles têm, é justamente pensar a igreja de um modo diferente daquilo que nós temos, de modo convencional, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, algo além do senta e escuta, levanta, bate palma, né? A gente já tem muito disso, né? Então, acho que várias alternativas que possam ser algo não só novo, mas que possa ser um jeito de ser igreja, de viver igreja e de trazer pessoas e de dinamizar a nossa fé, e tudo isso é muito bem-vindo. E não é só uma proposta só dessa paróquia, Santa Rosa de Lima, mas algo que constantemente tem sido discutido nas nossas assembleias, no nosso clero, e principalmente o Papa Francisco tem sinalizado muito isso. Então eu queria que você que está aqui hoje, que se aplaudisse a alternativa que é o Atos 29, né? Esse projeto, bata palma para esse projeto. E mais do que só bater palmas, que você possa comprar essa ideia. Não sei quando que é o próximo, quando vai ser o próximo encontro? Só Deus sabe, isso, muito bom. Mas esteja aqui no próximo encontro e traga um convidado no próximo encontro, divulgue, não é? Chame as pessoas, principalmente pessoas que não gostam de igreja. Você conhece alguém que não gosta de igreja? Levanta a mão. Eu conheço várias pessoas que não gostam de igreja, não é? Convida justamente essas pessoas que não gostam de igreja, porque muito provavelmente elas não gostam de igreja porque elas já têm aquela ideia do que é igreja, não é? Então fala para ela que é uma proposta diferente, para ver se ela gosta e quem sabe ela não fica, certo? Combinado? Agora vamos à nossa temática de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre Jesus, mas não apenas um Jesus de forma convencional, porque aqui nós estamos no Atos 29 e a ideia é pensar de forma diferente, né? Então vamos tentar trabalhar um pouco a dinâmica do Jesus histórico, do Jesus humano, que é pouco falado muitas vezes dentro das nossas assembleias, né? É um pouco isso que nós temos como proposta aqui para nossa reflexão aqui nessa noite. E eu queria, como eu falei para vocês, que eu queria bater esse papo, né, mais do que só discursar. Então eu queria que vocês também falassem, né? E que agora num primeiro momento, em uma palavra, como Jesus foi apresentado para você? Em uma palavra, se você pudesse, né? Jesus me foi apresentado como Senhor, amém. Jesus foi me apresentado como Deus, amém, tá? Em uma palavra, o que você poderia dizer? Como que Jesus foi apresentado para você, na sua experiência, seja pela sua avó, pela sua mãe, pela sua catequista, como Jesus foi apresentado para você? Quem pode falar? E aí? Fala, Rodrigo. Como Jesus foi apresentado para você? Como? Coragem. Não entendi nada. Não é essa a pergunta. Não, eu não estou falando de um evento histórico. Como que Jesus foi apresentado para você, na sua experiência de fé? Como Deus. Tá bom, o que mais? Protetor, Salvador, o que mais? Humano, o que mais?
sobrenatural. O que mais? Amor. O que mais? Então fala. Coragem. Pode falar. Pode rir, mas fala também. Paz. Então, tá bom, pode ser. O que mais? Alegria. Pode ser alegria também. O que mais? Paz, sobrenatural, alegria, não é? Deus, Senhor. Poderíamos falar poderoso também? Sim. Jesus também nos é apresentado como poderoso, pastor, sim ou não? Pastor, pai, não é? Pai, ou o nosso irmão, não é? Pela nossa filiação divina, irmão, não é? São vários conceitos que nós usamos, vários adjetivos, na verdade, que nós utilizamos para falar de Jesus, não é? E todos eles estão corretos. Afinal, Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é amor, Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, também nós podemos falar assim, né? Todos esses adjetivos estão corretos. Porém, naturalmente, quando nós nos relacionamos com o sagrado, geralmente nós temos uma forma de olhar para o sagrado sempre nos distanciando. É como se Jesus estivesse um degrau acima de nós, sempre, historicamente falando, hoje, é sempre como se Jesus estivesse acima e nós estivéssemos num degrau abaixo, olhando este homem como Deus apenas, e ao olharmos para Jesus, nós sempre vemos um ser superior. E a igreja, através das suas pregações, muitas vezes enfatizou isso, o que de fato é verdade, afinal Jesus é Deus, e por ele ser 100% Deus, assim confessou um concílio da igreja, ele vai estar acima de nós que somos apenas humanos. Mas este mesmo concílio afirmou que esse Jesus é 100% Deus e também 100% homem. Na teologia nós chamamos isso de união hipostática. Então há na pessoa de Jesus a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, e o homem Jesus de Nazaré. E aí quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, a gente precisa olhar para esse processo que nós chamamos de encarnação, não como algo alheio à nossa humanidade. Deus nos salva a partir do momento que Ele assume a nossa realidade. Se eu perguntasse aqui, como Jesus nos salvou? Tenho certeza que a maioria responderia assim: Jesus nos salvou na cruz. Sim ou não? Vocês responderiam assim ou não? Ou alguém responderia o contrário? Creio que a maioria, se não todos, responderia: Jesus nos salvou por meio da cruz. Também é verdade. A salvação também passa pela cruz. Mas assim confessa a igreja, que Jesus nos salva no momento que Ele assume a nossa condição. Então a salvação começa na encarnação de Jesus, encarnação histórica no ventre de Maria. Então a salvação começa dentro desse processo histórico, quando o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, assume a condição humana, aquilo que a teologia paulina chama de kenosis, o Deus que se rebaixa, o Deus que se esvazia da sua condição divina para assumir a condição humana. Então Deus começa a nos salvar quando Ele se faz homem. Isso é muito interessante. O Evangelho é sempre marcado pela inversão de valores. Quem tem mais? Aquele que não tem nada.
Quem dá a melhor oferta? A pobre viúva que dá as suas únicas 2 moedas. Quem eu devo chamar para a festa? Aquele que não pode retribuir a festa. Jesus e o Evangelho nos marcam justamente por essa inversão de valores. E o processo da encarnação também é essa inversão de valores. Deus que se faz homem, Deus que se esvazia, Deus que se rebaixa, Deus que se abaixa e vem ao nosso encontro. Um texto maravilhoso do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 3. Na teofania da sarça ardente, o Senhor fala a Moisés: eu desci para libertar o meu povo. Eu desci. Se o meu povo me vê num trono, eu desço desse trono para ir ao encontro do meu povo. Se o meu povo me vê como rei, eu tiro a coroa e vou andar no meio do meu povo. Porque se for preciso para libertar, eu o faço. E aí é muito interessante ver que no Antigo Testamento, o Senhor então salvou aquele povo, descendo, se esvaziando e indo ao encontro do seu povo, andando no meio do seu povo. No Novo Testamento, Jesus de Nazaré também desce para andar no meio do seu povo. Então, nós não podemos negar essa realidade de pensar um Jesus histórico, de pensar um Jesus humano. E nós não podemos correr aquele risco de pensar em um Jesus que, mesmo na sua humanidade, usava da sua divindade para subestimar a sua humanidade e a humanidade alheia. Esse é um ponto importantíssimo para a nossa reflexão. Talvez você já ouviu isso, e talvez você até tenha falado isso. Para Jesus é fácil não pecar, porque Ele era Deus. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Eu já ouvi várias vezes. Claro, Jesus era Deus. Claro que Ele transformou algo em vinho, Ele era Deus. Claro, Ele era Deus. E a gente vai repetindo essas falas, e aí a gente vai negando uma das grandes verdades da nossa fé, que é pensar na encarnação e nesse processo salvífico que é histórico. Quando nós sempre acabamos relativizando as ações de Jesus por conta da sua divindade, a gente começa a negar a sua humanidade, e a gente corre um grande risco quando nós negamos a humanidade de Jesus, porque nós estamos negando a segunda pessoa da Trindade, que precisa ser Deus no Filho, na carne, na sua humanidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas acerca de Jesus, porque muitas vezes nós estamos caindo naquilo que a igreja condenou como heresia lá no 4º século. Olhar para Jesus apenas como Deus e não enxergá-lo também como homem. A cultura grega, que entrou em peso dentro da cultura cristã, trouxe a arte para dentro das nossas igrejas. Primeiro na tradição oriental, e nós bebemos depois na ocidental. Começaram a pintar as imagens de Jesus. E aí, qual é a imagem que é pintada acerca de Jesus? Aquele que é o vencedor, aquele que é o Pantocrator, que quer dizer o quê? O poderoso, aquele que venceu a morte e já está na glória do Pai. E quando nós contemplamos essas imagens, os chamados ícones, a gente vê um Jesus sempre muito bonito, um Jesus sempre com uma cara meia marrom para dourado, como que o autor indicasse: aqui está representado um ser divino.
digno de adoração, digno de glória, digno de louvor, e Jesus o é. Só que essa imagem que nos foi apresentada pelo mundo grego foi abraçada de tal forma pelas nossas comunidades eclesiais, a tal ponto de que nós só ficamos com o Jesus dos ícones, o Jesus poderoso, o Jesus da glória, o Jesus divino, e qualquer tipo de reflexão que levasse a pensar um Jesus um pouco mais humano, mais histórico, pouco tinha espaço nas nossas assembleias. E é assim até os dias de hoje. Quando nós ouvimos falar de Jesus, geralmente nós ouvimos falar de um Jesus que cura, nos dá emprego, nos dá bênção, é sinônimo de poder, é sinônimo de fartura, é sinônimo de proteção. Então a gente começa a se relacionar com Jesus de modo, entenda isso bem, supersticioso. Quando eu olho para Jesus e tenho nele só a imagem do poder, é uma superstição, porque eu me apego enquanto a bênção que eu quero. Não existe uma relação, e esse é um problema para qualquer evangelização nossa, católica, dos irmãos das igrejas da Reforma, de hoje, do amanhã, dos séculos passados. Anunciaram Jesus onde aquele que recebe a catequese, o querigma, não é impulsionado a se relacionar, é sempre um problema grave, porque ele não abraça Jesus por completo, ele abraça uma ideia de Jesus, e é essa ideia do poderoso, daquele que me guarda, daquele que me abençoa, e a gente deixa de se relacionar com Jesus. E por isso que faz parte da religiosidade a vida de oração. Porque o que é a vida de oração? O diálogo com Jesus. A oração é o diálogo com Jesus. E o diálogo marca as nossas relações. Faz sentido uma esposa que não conversa com seu esposo? Se acontece por aí, pode ter certeza que está caminhando para a separação, sim ou não? Faz sentido um casal de namorados ou noivos que não conversam entre si? Não faz sentido. A falta de diálogo é justamente um dos indicativos que aquela relação está para acabar, sim ou não? Se não tem diálogo, então aquele casal não tem uma amizade e consequentemente vai terminar. Quem é o nosso amigo? Qual é a pessoa que nós definimos? Esse é meu amigo, esse não. O que faz que X seja meu amigo e Y não? É a relação que eu estabeleci com esse e não com este. O que é amizade? Eu dialogo, eu escuto, eu falo, ele me acolhe, ele puxa a minha orelha. Há uma relação. E a oração tem que ser o mesmo. E muitas vezes nós não fazemos da nossa oração um diálogo relacional com Jesus, porque nós ainda temos aquela ideia do Jesus que está num outro patamar, que não é o meu, que não é o nosso. Quer ver se a nossa oração é relacional ou não? Pessoas que ao orarem não falam com Deus, falam de Deus. Já ouviu alguma oração assim? Ou mais um, não precisa nem responder. A sua oração é assim? O que é a oração que fala de Deus e não com Deus? É quando a pessoa, ao fechar os seus olhos, ou de olhos abertos, com os braços levantados, seja como for, fala assim: Senhor, eu te louvo porque Tu és
poderoso. Jesus, eu te louvo porque tu és Senhor, porque tu és bênção. Glórias a ti, Jesus. Tu que és rei, poderoso e tal. Tudo. Já ouviram orações assim? São orações que exaltam a divindade de Jesus. Tudo aquilo que ele já sabe que ele é. A gente não precisa falar, porque ele já sabe. Ele já sabe. Na nossa oração nós precisamos falar com ele. E também estarmos disponíveis para ouvi-lo. Afinal de contas é isso que marca a relação. E aí vem a outra pergunta. Quantas vezes você para por dia para ouvir Jesus? Na sua relação para com ele. Que aqui é um ponto importante também. Não é só falar, Jesus, eu quero isso, eu preciso daquilo, me ajuda aqui, me ajuda acolá. Mas quantas vezes nós paramos para ouvir? É a ditadura do ruído, como diria o cardeal Robert Sara. É tanto barulho, e a gente, dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, muitas vezes, nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus. Muitas vezes nós não propomos um momento para que a gente escute a voz de Jesus. E a gente entra e sai, e nem sente falta de ouvir. Por quê? Porque não nos faz falta. Porque a gente vem não para nos relacionarmos com Jesus. A gente vem em busca do amuleto, do sinal. Então eu vejo o sinal, aquilo me satisfaz. Aquilo já me basta. E por que nos basta? Porque a gente tem essa ideia do Jesus que está lá e é Deus, e basta ele estar distante, porque está tudo igual, está tudo conforme. Jesus está no seu lugar, que é o altar, e eu estou aqui embaixo. Basta eu dar o meu tchauzinho para ele, isso me basta. Está certo esse tipo de religiosidade? Ou é preciso ir além? Claro que é preciso ir além. E não é o Railson que está falando isso. Quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos a vida dos primeiros cristãos, quando nós olhamos a vida de inúmeros santos, quando nós olhamos o magistério da igreja, todos esses aqui que eu citei, nos indicam para uma profunda relação com Jesus de Nazaré. Mas enquanto nós não mergulharmos nessa íntima relação com Jesus de Nazaré, a gente vai continuar se satisfazendo ao vê-lo distante. Por isso que tem muita gente que cria caso, cria problema, adora uma tretinha na rede social ou em outro lugar, né? O Samuel está aqui, pode testemunhar, né? Não que seja ele o protagonista, né? Mas ele acompanha. Por quê? Tem a ideia de um Jesus tão distante do mundo, que pensa, como que um cristão vai em lugar X? Como que um cristão vai em lugar Y? Como que eu posso manter diálogo com o fulano? Por que nós temos essa ideia? Porque nós continuamos com aquela pregação que o mundo grego nos empurrou, de um Jesus que está muito alto, muito distante, e é impossível pensar em um Jesus andando no meio de nós e dialogando com as pessoas. Aí a gente volta a olhar o Evangelho de Jesus. E quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, esse Jesus histórico realizou diversos sinais, mas tem aqueles que quase passam de modo imperceptível.
Porque nós valorizamos aquele que tem glamour, aquele que traz status, aquele que bate 1 milhão de likes. Qual é o milagre que bate 1 milhão de likes na Bíblia? Quem aqui poderia dizer um? Fala, é um milagraço de Jesus. Diz aí, um grande milagre de Jesus na Bíblia. De bate pronto. Transformar água em vinho. Tá bom, Samuca, manda um aí. Multiplicação dos pães e dos peixes. O que mais? Quem aqui pode citar um? Essa galera é mais tímida. Opa, alguém falou. Esse aí é um grande milagre de Jesus? Por quê? Sim. Essa luz é uma bênção, né? Ela vem aqui, você já é meio cegueta e ainda é uma maravilha, né? Então esse é um grande milagre de Jesus, por quê? Mais uma vez sua fala. Cadê? Sim. Perfeito. Agora, nessa mesma fala, quem são os cansados? Quem são os oprimidos? Nós, talvez. Mas quando a gente fala nós, a gente já está lendo Jesus Deus, entendeu? Aquele que está falando para o nosso povo agora. Não, vamos lá, 20 séculos atrás. Vamos pensar no Jesus histórico. Quem é esse povo cansado e oprimido que Jesus falou para eles? Quem é esse povo? Aí a gente tem que pensar nesse momento histórico da encarnação. Império Romano, mundo judaico, Judeia, Galileia, um poder religioso e político. E quem é esse povo oprimido? Quem é esse povo cansado diante dessas duas realidades? Um povo excluído, tanto no quesito monetário, como no quesito religioso, como no quesito de acesso a questões, não é? Básicas para a saúde, para a vida. Jesus está falando para esse povo. E esse discurso causa escândalo? Claro que causa escândalo. Então você foi bem na sua resposta. Essa palavra de Jesus é um grande milagre, até maior que os peixes, que os pães, que a água em vinho. Porque quando eu olho e penso no Messias, no Deus, é natural que ele faça esses sinais. Agora, esse discurso de que quem está fora está convidado a entrar na dinâmica do reino, isso é um grande milagre, porque escandaliza até mesmo os mais piedosos da época, porque não tinham essa ideia do que queria dizer salvação. A gente pode citar essa fala de Jesus, mas tantos outros textos. O que é Jesus contando a parábola do samaritano para judeus em Lucas capítulo 10? Jesus está falando de um povo rival, porque aqui eu estou falando do Jesus humano, o Jesus histórico. Olha o que ele faz, conta uma história para o judeu raiz, de um povo que é rival, dizendo que aquele povo dá o exemplo. O que esse Jesus histórico é? Esse gosta de uma treta, sim ou não? É a força do evangelho, que inverte os valores. E é desse Jesus que muitas vezes nós estamos nos distanciando. Nós vivemos um catolicismo muitas vezes que é o nós contra eles. Quem está ao nosso favor, amém, vem aqui abençoado, amém. Alguém trabalha com evangélico aqui? Ou estuda? Esse povo é tímido aqui, pergunto para vocês aqui, vocês trabalham com evangélico? Ele dá a paz do Senhor para você? Dá? Então amém.
Mas sempre foi assim? Não, né? Aí, ó, tá vendo? Sabia. Por quê? Geralmente o evangélico faz assim. Ele chega lá na sessão, tem 10 pessoas. Quem é crente aqui? Aí o fulano levanta a mão. Paz do Senhor. E para os outros ele faz o quê? Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor é só para quem? Para o evangélico. Por quê? Na cabeça dele, quem é do meu time aqui, ó, do meu gueto, opa, tamo junto, é nós. E eu estou citando aqui o evangélico, mas nós católicos também a gente acaba fazendo isso também. Quem é da nossa pastoral, ô meu irmão, meu amado, meu querido, né? Abençoado e coisas do tipo, que a gente chama, tá junto, é o nosso gueto. Mas quando a gente olha o Jesus histórico, quando a gente vê a praxis de Jesus, que vai além da prática, ele fez o contrário. Ele não fez isso que nós fazemos por aí, que nós andamos fazendo por aí. Ele chamou todos. Ele deu a paz do Senhor para todos. Está vendo que esse Jesus histórico tem muito a nos ensinar? Muito. Mas isso passa despercebido. Por quê? Brilha muito mais aos nossos olhos 5 pães para 5.000 pessoas. Nos encanta muito mais água que vira vinho. Quando na verdade esse Jesus de Nazaré, pela sua vida, pelo seu testemunho, fez muito mais. Nos ensinou muito mais. E é por isso que eu acho que é de extrema importância a gente retornar ao estudo de uma cristologia, de um Jesus histórico, da sua praxis, do seu testemunho, à luz da Bíblia, à luz da patrística, à luz dos escritos dos primeiros santos, porque eles têm muitas coisas a nos ensinar, principalmente sobre a nossa vivência em comunidade. Uma busca só por milagres nos afasta da verdadeira mensagem de Jesus. Uma busca só por bênçãos nos afasta do real motivo da encarnação. E quando Jesus se encarnou, veio nos salvar. E nos salvar para quê? Para que a gente pudesse cavar o nosso lugar no céu? É isso? Sim ou não? Do que Jesus veio nos salvar, nos redimir, nos justificar? Muitos de nós, aqui presentes agora, e não tem problema, porque talvez 80% ou mais do catolicismo pensa assim. Pensa que a salvação que Jesus veio nos dar é apenas uma salvação no sentido de evitar pecado e ao morrer ganhar o nosso espaço no céu. A salvação que o Jesus histórico nos trouxe é maior que essa. Não é só a salvação da nossa alma, é salvação por inteiro. Qual é o seu nome? Como? Cida? Frida? Frida? De Frida Kahlo? Ó, que coisa, que diferente. Frida, Jesus veio salvar por inteira. Não é só a alma da Frida. Está entendendo? A salvação que Jesus veio trazer para a Frida é por inteira. E uma salvação que consiste em que a Frida hoje viva feliz, que a Frida hoje tenha vida e vida plena, que a Frida hoje já comece a viver a alegria do reino do céu aqui, agora, por meio da sua comunidade,
por meio da comunhão